Bom dia, alunos do terceiro ano de Sociologia, tudo bom? Dando continuidade à nossa aula de Sociologia, vamos estar estudando hoje o capítulo 2, que traz como título Cultura, Sociedade de Classes, Poder, Mercado e Memória. E nessa aula eu queria falar com vocês, explicar para vocês 4 conceitos, que é senso comum, cultura, etnocentrismo e antropologia, ok? Então, começando a nossa aula, eu gosto já de fazer, eu vou fazer uma pergunta já para vocês. O que é cultura? E aí vocês vão respondendo mentalmente o que é cultura. E no final da aula eu vou trazer uma definição, correta sobre cultura. Ok? São várias definições que nós temos em vários países, em várias épocas, mas eu quero destacar uma para que fique registrado para vocês e para a nossa aula. O senso comum, ele vai definir o que é cultura. O senso comum é como todas as pessoas pensam, iguais na sociedade. Eles vão definir o que é cultura. E para o senso comum, cultura, eles definem pessoas cultas e pessoas incultas. E pessoas cultas, para o senso comum, são pessoas que apreciam, champanhes importados, vinhos importados, que vão à apresentação de orquestras sinfônicas, que vão à apresentação de ópera, costumam ir muito ao teatro, que costumam se alimentar, comer caviar, lagosta, salmão, costumam também ler livros, livros de poesia, livros de ficção, autores renomados, livros voltados à filosofia, sociologia, história. São pessoas que, segundo o senso comum, são um tipo de pessoas cultas, pessoas que têm muita educação secular, são pessoas que cursam universidades, mestrados, doutorados, pós-doutorados, falam vários idiomas. Para o senso comum, são pessoas cultas, ok? Pessoas incultas são pessoas que são opostas a este pensamento. São pessoas que preferem ir a um shopping do que uma apresentação de teatro ou ópera, preferem tomar sua Coca-Cola ao invés de um vinho importado ou uma champanhe importada, preferem comer pastel ou pizza ao invés de caviar, salmão, né? São pessoas que também não se preocupam muito em fazer uma faculdade. Então, o senso comum define pessoas cultas e pessoas incultas desta forma, ok? Mas aí na apostila nós vamos ver que nós temos um título lá, Antropologia e Cultura. E antropologia é a ciência que estuda o homem no passado, no presente e no futuro. Estuda o seu tempo, o seu espaço, o seu modo de viver, as suas danças, as suas músicas, a sua religião, a sua forma de se organizar, a sua forma de economia. Então, a antropologia estuda toda essa área. E o cientista social que está na frente da antropologia chama-se antropólogo. Os antropólogos vão fazer uma crítica ao senso comum. Então, eles fazem uma crítica a todo esse pensamento da sociedade, que é o pensamento errôneo, o pensamento preconceituoso. Porque eles vão definir, os antropólogos, que o estereótipo tem duas formas, tem o positivo e o negativo. Eu posso ter estereótipo de um grupo positivo e estereótipo de um grupo negativo. E nós temos que definir preconceito de estereótipo. O preconceito é quando eu pego um indivíduo e tenho atitudes preconceituosas sobre ele. Quando eu faço um ataque a um grupo étnico, um grupo, aí é o estereótipo. É o grupo, é o geral, mas o indivíduo é o preconceito. Vou dar um exemplo de estereótipo positivo. Positivo. Todo japonês gosta de matemática, de exatas e são inteligentes. Isso é um estereótipo positivo. Eu estou dizendo que são todos, é o grupo. Mas eu posso usar o negativo. Posso dizer todos os índios são preguiçosos. Todos, o grupo. Isso é o estereótipo. Todos os índios são preguiçosos. Se eu digo assim, aquele índio é preguiçoso, né? Mas eu nem conheço o índio, mas já digo que ele é preguiçoso. Isso é um preconceito, porque é individual. Mas quando eu atinjo o grupo, faço um ataque ao grupo, é o estereótipo, ok? Então os antropólogos fizeram uma crítica ao senso comum, né? Porque eles colocam um estereótipo já de pessoas cultas e pessoas incultas, ok?
E aí eu falei sobre o conceito de cultura e gostaria de registrar o conceito de cultura adequado. E aí eu lembro do filósofo e suíço Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, que ele definiu cultura. Eu achei bem interessante o termo que ele vai fazer a defesa de cultura. Ele diz que Jean-Jacques Rousseau, ele coloca ali, definição de cultura. Cultura é o resultado entre o ser humano natural e o ser humano social. Quer dizer, é um resultado. O ser humano natural do ser humano social. O ser humano natural, a criança nasceu, ela está no estado natural. E aí ela vai interagir com sua família, com seus coleguinhas, na sua adolescência, na sua juventude, e vai se tornar adulto. Quando ele se torna adulto, ele absorveu muita coisa, ele absorveu ali costumes, ele absorveu tradição, ele absorveu ali religião, ele absorveu músicas, danças, né, o idioma, ele absorveu muitas coisas na sociedade que ele vive. E aí ele se torna um ser social. Então, do ser natural ao ser social, existe um período de socialização. E essa cultura ele aprendeu no tempo que ele estava com este povo. Que se ele for para um outro país, ele vai ter outro tipo de cultura. Vou dar um outro exemplo para vocês. Uma criança, ela nasceu na Alemanha. Com 1 ano de idade, eu trago essa criança para a tribo dos Tapajós aqui no Brasil e deixo essa criança lá 20 anos. E aí, quando ela está ali 21 anos, ela vai estar com 21 anos, eu volto à tribo dos Tapajós para ver como que está essa criança. Como que será que ela vai estar? O que que vocês acham? Porque ela assumiu a cultura indígena. Então, obviamente que eu vou encontrar essa criança, mesmo com pele branca, que nasceu lá na Alemanha, filhos de alemães, mas ela está com características indígenas, roupas indígenas, caça como os índios, pesca como os índios, fala como os índios, dança como os índios, os rituais dos índios, ele sabe, né? E se eu dizer para ele que ele é um alemão e não é um índio, ele vai ficar bravo comigo, porque ele assumiu toda a cultura indígena. Por isso que eu digo para vocês que a cultura é muito forte. A cultura de um povo é muito forte. Você não consegue se desvencilhar dessa cultura se você foi criado em um determinado país e agora você vai para um outro, porque é a cultura, ok? Então, a cultura de um povo é isso. Você aprende todas as normas deste povo, toda a tradição deste povo e vai ficar impregnado nele na vida dele toda. Isso é uma relação social que ele vai fazer com os outros, com os demais, ok? Etnocentrismo, nossa apostila vai abordar também etnocentrismo. O que é etnocentrismo? É quando eu tenho a minha cultura é superior à cultura do outro povo. Quando eu coloco a minha cultura acima da cultura do outro, desvalorizando a cultura de um outro povo, isso chama-se etnocentrismo. Isso aconteceu com os europeus que chegaram a colonizar o Brasil. Quando eles chegam, ele quebra a cultura dos índios, porque eles diziam que a cultura deles era superior. Vieram a ordem dos jesuítas, catequizaram os índios, quebraram a cultura dos índios. Os índios tinham 2, 3 mulheres. A partir daquele momento, eles tinham que ter uma mulher só, porque era pecado ter mais do que 2 mulheres. Eles andavam nus, começaram a andar vestidos, porque também era pecado. Ou seja, eles queriam dizer que a cultura europeia era superior à cultura indígena. Então, isso foi um etnocentrismo da Igreja Católica quando chega ao Brasil. E aconteceu também com os escravos, os africanos. Eles quebraram a cultura dos escravos na religiosidade, porque os escravos trouxeram da África os seus orixás. Só que no Brasil, a Igreja Católica, os jesuítas chegam e apresentam o catolicismo. Eles tinham que adorar os santos católicos, se dobrar aos santos católicos, rezar aos santos católicos, né, com medo de ser torturados, porque, segundo os católicos, o etnocentrismo deles estava sobre os escravos africanos. Então, muitas vezes eles pensavam nos orixás deles, mas se dobravam diante de estátuas, né, de santos católicos, para não serem torturados. Então, etnocentrismo é isso. É quando eu coloco a minha cultura superior à cultura de um outro povo, ok? Quero aqui deixar registrado para vocês esses conceitos muito importantes, né? Senso comum, etnocentrismo, né? Cultura e antropologia. Fiquemos aqui com a nossa aula e aguardo vocês numa próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!